Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais este momento que o Senhor nos permite em podermos estar meditando, glorificando e exaltando o teu santo nome. Obrigado, Senhor Deus, depois de um dia extenso, de muito trabalho, labuta, muitos desafios, o Senhor nos permite adorar o Senhor e exaltar o teu santo nome. Fala conosco, nos dê um momento de meditação da sua palavra, de forma que possamos, ao término dessa live, sentirmos renovado e fortalecido para a glória do Senhor. A Senhora, a ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a palavra de Deus. Está Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e, orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Gostaria de meditar com os irmãos sobre este trecho do livro, ou da carta de Tiago, né? Nesses versículos há muitos conceitos variáveis, né? Nós vamos ver que um versículo antes ele fala sobre confissão, o versículo depois ele fala sobre converter alguém que esteja desviado da verdade. Então o Tiago ele tem esta forma, né, de se comunicar com a igreja com vários ensinamentos. E este ensinamento aqui me chama muita atenção, principalmente para nós que temos uma responsabilidade ministerial, e eu acredito também que seja para todos os cristãos, a respeito deste pensamento, de entender que Elias era um homem como nós. Nós pegamos os heróis da fé, pegamos os homens e mulheres que estão descritos na palavra do Senhor e vemos e ministramos e aprendemos os momentos de êxito, os momentos de glória de cada um deles. E isso vai nos nutrindo, nos trazendo um alimento de fortalecimento, porém é algo que precisamos tomar cuidado, embora seja muito bom termos esse respeito, esta admiração, este reconhecimento de como Deus foi na vida desses homens e dessas mulheres. Nós corremos o risco de achar que foram homens, super-homens, super-mulheres, diferentes de nós, com uma natureza diferente, embora estivesse em épocas diferentes, como se as tentações fossem diferentes. Eu sempre gosto de pensar que a nossa natureza caída, ela é independente do ambiente que esteja, da época que esteja, ela sempre vai desejar aquilo que é de sua natureza, que é caída, carnal. Então precisamos entender que eram homens usados por Deus, cheios do Espírito Santo, eram homens que se dedicavam, mas eram como nós. Isso, quando entendemos esta particularidade, nos faz crer, nos faz ter força para buscar ter o mesmo êxito. Porque qual é o problema quando olhamos personagens como estes e os colocamos no patamar tão elevado, inalcançáveis, que nós pensamos em não ter a condição de chegar lá também. E com isso, com essa falsa ilusão, tendemos a ter desculpas
para ter uma comunhão com Deus como esses homens tiveram. Este é o perigo. E o que eu quero trazer de meditação para essa noite? Que nós também podemos ter a mesma comunhão, a mesma fé, a mesma autoridade que estes homens e mulheres que estão descritos na Bíblia tiveram. Tiago está dizendo, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele não era um diferencial. Ele não era poupado por Deus ou pelo inimigo das nossas almas para que ele pudesse mais à frente orar, como Tiago diz, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Ele não era poupado da sua natureza caída, de Deus, poupado por Deus, poupado pelo inimigo, para que pudesse mais à frente orar e ter êxito. Tiago está dizendo, não, ele era igual a nós, porém, ele tinha comunhão, porém, ele tinha oração. E a mensagem é, nós também podemos ter essa comunhão. Nós também podemos ter essa intimidade, esta autoridade. Na minha adolescência, infância, né, um pouco que eu me lembro, eu sempre vi grandes pessoas que estavam em ascensão, principalmente dentro da igreja, né, no movimento cristão evangélico, que eu sempre participei, sempre vivenciei, e eu tinha uma visão muito diferente do que era real. Por exemplo, eu acreditava que as pessoas que chegavam ao ponto de viver, né, de cantar, de pregar, que estavam num nível espiritual tão elevado que precisava ser muito usado por Deus para não ter que trabalhar, né, no secular e fazer e viver sendo sustentado pela igreja para que ele pudesse continuar fazendo a obra do Senhor por conta de tanta unção, tanta graça, tanta dedicação que este homem e esta mulher estava tendo. Quando a gente vai crescendo, a gente percebe que não é bem assim, né? Existem muitas outras questões neste meio que muitas das vezes não tem nada a ver com Jesus, com a igreja, com o cristianismo, né? E com o tempo a gente vai amadurecendo, tanto para entender esses outros lados, como também não ficar escandalizado, né, com tudo isso que nos rodeia e que acaba, infelizmente, trazendo muito dano ao evangelho. Enfim, o que eu quero dizer é que eu tinha uma visão que eram pessoas muito distantes, assim também como olhava as pessoas da Bíblia e achava muito distante. Falava assim, gente, essa pessoa está muito longe. Acreditava que elas estavam quase que dentro do céu e tinham uma oração diferente, uma comunhão diferente, um mover diferente que não era alcançável. A realidade também, e precisamos dar mão à palmatória, que as mensagens também pregada nesse tempo, trazia este pensamento. Qual o pensamento? Que eram super-homens, super-mulheres, homens que tinham uma intimidade diferente com Deus que ninguém tinha, homens que ouvia a voz de Deus como ninguém ouvia, via as coisas espirituais. Então sempre tinha aquela palavra, porque Deus falou comigo. Eu estava hoje orando pela manhã antes de vir para cá e Deus falou comigo. Deus estava falando e me revelou e me mostrou. E todo aquele tipo de mensagem que parecia, olha, essa pessoa tem muita intimidade, muita conexão com Deus ali, e para mim parece que é difícil, né? Porque a gente dobrava o joelho, quando dobrava o joelho para orar, e você falava, chorava, e não era tão simples assim ter um contato com Deus como era ministrado. E com o tempo a gente vai entendendo, amadurecendo que realmente não é desta forma. E o conhecimento disso, você entender
ter essa maturidade espiritual. Saber que Deus fala a hora que Ele quer, da maneira que Ele quiser. E que nem sempre o que a gente pensa que é Deus falando, ou que Deus precisa falar desta forma, é realmente assim. Deus tem várias maneiras de falar, de usar. Deus usa pessoas de uma forma tão grandiosa para abençoar outras pessoas e que nunca usou o linguajar, esse que te digo. Nunca disse, Deus está mandando eu fazer, Deus me revelou. Nunca usou isso, mas são usadas por Deus. Essa é uma maturidade muito boa. Quando você começa a entender este lado da comunhão com Deus, e que existe muito mais do que apenas palavras bonitas e teorias de coisas inalcançáveis. Quando você começa a entender na palavra do Senhor e ver na Bíblia, que a Bíblia mostrou os momentos de glória e também os momentos de queda, que eram homens que eram segundo o coração de Deus, mas que eram homens comuns, não eram semideuses. Eram homens que precisavam se policiar, vigiar, tomar boas decisões, e que se tomavam decisões erradas, caía no erro. Não eram pessoas que eram blindadas. Você vai ver os apóstolos, nenhum deles eram blindados. Eu vejo às vezes alguns ministros pregando uma blindagem sobre eles que nem o apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, o João, nenhum deles tiveram. Eram homens que davam a cara a tapa, eram homens que pregavam, eram perseguidos, eram homens que eram apedrejados. Quem pode dizer, nos dias atuais, qual diácono pode dizer que tinha mais unção do que Estevão? Que tinha mais autoridade que Estevão? E como é que ele morreu? Deus não blindou ele, teve visão, teve revelação, mas levou pedrada. O que dizer de Lucas? O que dizer de Tiago? O que dizer destes homens? Eram homens que tinham uma fé centrada, uma fé em Cristo Jesus, uma fé pura, sem misticismo, sem utopias, sem acreditar em coisas que não existem, que não são tangíveis, que não são alcançáveis. Acreditava no impossível, mas vivia as possibilidades. Acreditava no milagre, mas viviam a sua vida com os pés no chão. Nunca deixando o alvo, que é Cristo. Independente. Isso nos traz pelo menos para mim, traz uma firmeza tão boa, tão agradável, porque você começa a acreditar e entender que nós somos capazes. Entender que quando você dobrar o joelho, Deus está te ouvindo. Deus está ali te contemplando. E não é porque você recebeu um arrepio, veio um manto, te encobriu e você sentiu uma presença ou um vento impetuoso, algo diferente. Não é. É porque você crê, porque a palavra de Deus é real. Porque você está seguindo a vontade do Senhor e você está orando no nome do Senhor Jesus. Você pode pregar o Evangelho e se profetizar. E quando eu falo profetizar, é de pregar a palavra do Senhor e dizer: Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus vai te dar vitória, Jesus vai mudar esta causa. E sem precisar ser tomado a tua consciência e não saber o que está falando. Sem precisar que algo estremeça a tua língua, adormeça e fala sem você perceber. Sem precisar dessas manifestações que também são possíveis e são reais, porém não é a todo momento. E não é porque você não tem este dom ou não tem esta atividade na sua vida cristã, que você não é um profeta, não é um pregador do Evangelho. Isso nos faz entender que o mesmo Elias, que fez tantos milagres, que teve tanta comunhão com Deus, que aconteceu tanta coisa na vida dele,
Era um homem que tinha unção, que tinha momentos de leitura, de devoção, de oração, comia, vestia, bebia, andava, tinha seus relacionamentos e era profeta. Você vai ver, até tem aquela questão, né, que Elias fez uma quantidade de milagres e Eliseu o dobro de milagres por conta de que quando ele pediu o dobro quando Eliseu pediu o dobro de unção e tal, aquela questão. E você vai ver que são específicos, milagres específicos, grandiosos, mas são específicos. Mas a vida dele não foi só esses milagres. Você vai ver João Batista, quantas curas que ele teve, que ele fez, que ele realizou. Mas teve testemunho de Jesus. Você vai ver tantos outros homens e mulheres de Deus que tiveram sim na sua trajetória momentos que foram usados com autoridade. Você vai ver Pedro se levantando com autoridade, pregando de uma forma extraordinária. E muitas almas se rendendo aos pés do Senhor Jesus. Mas você vai ver o mesmo Pedro indo na casa de uma pessoa e pregando para um grupo pequeno. E era o mesmo Pedro, a mesma autoridade, a mesma unção. Porque Deus usa da forma que quer, do jeito que quer. Ele que usa. E qual é a nossa parte? A nossa parte é seguir a vontade de Deus de uma forma natural, tão natural que é espiritual. Uma forma certa, correta. É você hoje que está na sua casa poder orar e ter certeza que Jesus está te ouvindo. É você poder expulsar, se tiver alguma enfermidade ou alguém possesso, você poder expulsar no nome de Jesus, é você ter essa confiança. Não precisar chamar outros que tem uma unção. Essas questões é meio difícil de assimilar, né? Uma oração forte, uma autoridade diferente, um respeito diferente. Isso é muito complicado, porque a proposta não é essa. É claro que tem pessoas que têm mais intimidade do que outras, porque buscam mais, não porque são diferentes. O que eu quero dizer? Se você acha que tem alguém que está com mais autoridade que você, não é que ela é diferente, é porque ela está buscando mais do que você, e você pode buscar. Eu sempre digo isso na congregação e falo, a mesma unção que Deus me deu, a mesma unção que eu tenho lá em cima de um púlpito para estender a mão, orar por enfermo, orar, ministrar, pregar, fazer a obra do Senhor, todos da igreja do Senhor Jesus têm, porque nós somos todos ovelhas, todos cristãos. Nós temos responsabilidade diferente. Eu tenho uma responsabilidade, eu tenho algo a prestar conta. Eu tenho que prestar conta para a igreja na pregação, na palavra. Por exemplo, agora eu estou como se prestando conta da minha obrigação ou das minhas atribuições de estar aqui trazendo uma palavra para a igreja. Os meus irmãos vão assistir, vão se alimentar e terão outras atribuições. Mas isso não me faz ter mais unção do que o irmão que está me assistindo neste momento, porque nós somos salvos da mesma forma, pelo mesmo Senhor. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus estávamos. Jesus nos resgatou com o mesmo sangue. Ele não resgatou, isso aqui é profeta, eu vou resgatar diferente, eu vou dar algo diferente para ele, isso aqui é isso. Deus não faz essa acepção. Deus nos chamou a todos para sermos teus filhos, teus servos. Temos atribuições diferentes, temos responsabilidade diferente, mas o Espírito Santo é o mesmo. A oração se faz da mesma forma. A fé é a mesma. O que está faltando é a gente se apoderar desta mensagem. Entender que você, nós podemos ter a mesma autoridade. Assim como Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, todos nós somos sujeitos às mesmas paixões.
Assim como Elias orou, pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Assim como ele foi um homem de oração, que clamou a Deus e Deus o atendeu, nós também temos a autonomia para orar. E Deus nos atender, se assim Ele quiser, se assim for o propósito dEle. E se não for, continua glorificando a Deus, porque o principal nós temos, que é acesso a Ele. Às vezes nós ficamos preocupados tanto com o resultado, com a resposta, que esquecemos de agradecer pelo simples fato de termos acesso a Deus. O que é mais importante? Você ter, uma bênção de Deus ou você ter o Deus da bênção? Mais importante é você ter o Deus da bênção. Isso você tem. Deus operando ou não operando, você tem acesso a Ele. Então glorifica a Deus. Deus, você tendo dons espirituais, aqueles dons que é de profetizar, de revelação, de visão, dom de língua, dom de interpretação de línguas, você tendo esses dons ou não tendo, você tem o melhor, o principal, que é o Espírito Santo. Agora, o que você não pode fazer é cair nessa ilusão teórica que eu, quando adolescente, tinha de pensamento, e muitas pessoas têm, é que há uma diferença nas pessoas. Então Elias era um homem, Abraão, Moisés, todos eles grandes homens. Aí você vê um pastor que ministra televisão, aí eles se chamam de apóstolo, bispo, reverendo, como se fossem os grandes homens. E a gente que criou isso, os grandes homens de Deus. Não tenho nada contra em você honrar as pessoas. O que eu não concordo é você, quando ter este pensamento, achar que porque você olha como grandes homens de Deus, entender que você é um pequeno homem de Deus. Que você não pode. Que você depende exclusivamente daquela oração, daquele trabalho. Não. Você depende de Deus. Você depende de Jesus. Nós temos atribuições diferentes. Eu tenho uma responsabilidade diferente. E sou muito grato a Deus pela responsabilidade de pastor que Ele me deu. Só que antes disso tudo, eu sou cristão. Ainda que eu pare de pastorear, ainda que eu pare de ter a responsabilidade de prestar contas para uma igreja, para alguns irmãos, para uma denominação, eu continuo sendo servo do Deus Altíssimo, continuo tendo condições de orar, de profetizar, de pregar a palavra, de expulsar, repreender enfermidade, expulsar demônio. Isso não é atribuição ministerial dos ministérios, isso é uma bênção para a igreja. Você é igreja? Você é servo do Senhor Jesus? Você pode hoje orar pela sua casa. Você pode hoje repreender todo o mal. Você pode hoje entrar no teu quarto e falar com Deus. Você tem autonomia, autoridade para pegar a palavra de Deus e ler. E o Espírito Santo falar contigo, guardar o teu coração. Você pode. Você tem esse poder. Eu não tenho dons espirituais, você tem melhor ainda, você tem o Espírito Santo. Eu não tenho dom de profecia, mas você tem nas suas mãos a maior profecia. E você pode profetizar, pregar a palavra. Ah, eu não tenho visão e revelação. Você tem a melhor revelação que é a palavra, e você tem a visão do alto. A visão do Senhor Jesus, a mente de Cristo. Ah, mas eu orei tanto a Deus e não concluiu. Mas você tem o melhor, que é a oração e acesso a Ele. Então adora a Deus. Entra hoje no teu quarto para orar e começa lembrando essas palavras. Começa dizendo, e entendendo. Eu estou te convidando a dizer isso para Deus. Eu estou te convidando a você entender isso. Fala assim, eu estou orando. Mas se não acontecer, só do fato de eu entrar na presença do Senhor, eu já estou muito agradecido, porque se não fosse pelo Senhor Jesus, se não fosse Jesus morrer na cruz do Calvário, nós não teríamos acesso a Ele. Grandes homens de Deus, da Bíblia, fizeram grandes
há coisas, mas eu acredito que eles tinham esse entendimento, porque nem todo o tempo eles estavam. Elias orou uma vez, isso aconteceu. Quantos anos ele viveu? Ele não ficou a vida toda orando. Para de chover, chove. Para de chover, chove. Oh, Deus está me atendendo. Para de chover. Oh, graças a Deus, né? Eu tenho intimidade com Deus. Aí para de chover. Ih, não parou. Perdi a intimidade com Deus. Elias não vivia a sua vida assim. Ele tinha comunhão. E num dado momento, Deus usou para isso. Amém? Tenha comunhão. Viva essa comunhão. Seja grato a Deus porque você tem acesso a Ele. Louva a Deus a todo tempo. Entenda que você tem o principal, que é o Espírito Santo. É Jesus. Você tem salvação em Cristo Jesus. Tem a vida eterna te esperando. Seu nome está escrito no livro da vida. Entenda isso. Tira essa falsa ilusão que existe pessoas maiores, menores, essas questões todas, a ponto de achar que não é capaz. Todos nós somos sujeitos às mesmas paixões. Todos nós temos defeitos. E todos nós temos condições de viver, melhorar de glória em glória até chegarmos à estatura de varão perfeito. Todos nós somos convidados por Deus para ser cheio do Espírito Santo, ter autoridade, unção e morar no céu, ter uma vida eterna. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado por estarem conosco até este momento. Quero orar juntamente com toda a igreja, com todos os irmãos. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer por esta palavra que o Senhor nos concede. Senhor, obrigado, ó Deus eterno, por falar conosco e nos lembrar que nós podemos ter comunhão contigo, assim como esses homens da palavra do Senhor tiveram. Podemos orar e falar contigo, assim como estamos orando, falando com o Senhor nessa noite. Que a nossa vida não está pautada em resultados, mas está embasado na tua presença, no Senhor estar conosco, falando conosco, nos usando. Pai, obrigado por o Senhor nos ouvir. Obrigado por o Senhor nos atender. Obrigado por nos salvar. Deus, que cada um que está nos ouvindo hoje, que possa entender que são pessoas que têm autoridade, que pode se achegar a Ti com autoridade, com fé, e ao Senhor fazer a Tua obra, ser um diferencial, um referencial. Ó Deus, obrigado, ó Pai querido, por tudo. Eu lhe clamo, continua abençoando a cada um, fortalecendo, para a glória do Senhor, Senhora, a Ti, em nome de Jesus. Amém.